Estamos de volta com o programa A Nossa Escola Dominical. E hoje, abrindo esta série de lições, estamos estudando sobre a arte de governar no Antigo Testamento, porque é daí que derivam os princípios que devem ser aplicados em nossa sociedade, aos quais precisamos atentar para que sejamos bons cidadãos no mundo em que vivemos. E, inicialmente, eu gostaria de apresentar aqui os 3 objetivos gerais da lição. O professor terá de ter alcançado esses objetivos após ministrar a lição em sua classe. Quais são esses 3 objetivos? Primeiro, mostrar que a arte de governar está implícita no mandado de Deus a Adão. Ou seja, Deus determinou isso. Em segundo lugar, ressaltar a condição original do homem como governante perfeito. Ou seja, lá no princípio, sem os efeitos da queda, o papel de governar que o homem exercia era perfeito. E, por último, o terceiro objetivo, compreender como exercer o nosso papel para que tenhamos paz e prosperidade. Ou seja, como transpor para a realidade de hoje esses princípios para que haja paz, para que haja prosperidade. Vamos agora para o texto áureo de nossa lição. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esse verso está em Gênesis, capítulo 1, verso 28. E nós temos aqui, digamos, o cerne dos princípios que Deus estabeleceu para o governo do homem. Também temos a nossa verdade prática que se conecta com o texto áureo. Leiamos. A ideia de governo não é mera sugestão humana, ou seja, não foi alguém que, de repente, entendeu que precisava estabelecer alguma maneira de administrar o mundo. De forma alguma. Então, repito, a ideia de governo não é mera sugestão humana, mas aparece como mandado de Deus na criação. E então nós temos o texto bíblico no qual o comentário foi baseado. O texto bíblico encontra-se em Gênesis, capítulo 1, versos 26 ao 28. Verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui nós temos, então, os princípios básicos estabelecidos por Deus no próprio texto que abre a nossa lição. E ainda continua nos versos seguintes, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Pois bem, a nossa lição se divide em 3 pontos principais. Primeiro, o homem é criação de Deus. E aqui nós temos 3 subtópicos. Feito à imagem de Deus, feito à semelhança de Deus e coroa da criação. O segundo ponto geral é:
o homem como gestor da terra, que também se subdivide em 3 subtópicos. Primeiro, domínio. Segundo, trabalho. Terceiro, capacidade. E por último, o nosso terceiro subtópico. Aliás, o nosso terceiro tópico geral. Governar é um princípio divino, que também se divide em 3 subtópicos: governo entre os povos, governo em Israel e o governo eterno. São esses os tópicos principais que estaremos estudando. Claro que em pouco tempo, nesse resumo que fazemos aqui da lição, mas lembrando que você, professor, tem pelo menos 50 minutos em sua classe para ministrar amplamente esse conteúdo. No primeiro ponto geral, temos o homem como a criação de Deus. Deus criou o mundo e entre todos os atos criativos de Deus, percebemos que a constituição do homem foi singular, foi de maneira ímpar, de maneira especial. E nós temos aqui pelo menos 3 coisas a perceber. Primeiro, o homem foi feito à imagem de Deus. Quando falamos de imagem de Deus, temos de compreender que isso implica que nós somos diferentes dos animais irracionais. Os animais irracionais agem por instinto. Já em relação ao homem, Deus o criou à sua imagem, e isso significa que Deus transferiu a ele o que chamamos de atributos comunicáveis. É bom que se faça uma diferença entre atributos comunicáveis e incomunicáveis. Incomunicáveis são atributos como onipresença, onipotência, onisciência, são atributos exclusivos de Deus. Mas quando falamos de sabedoria, quando falamos de intelectualidade, pensamos em coisas que Deus comunica ao homem, e isso quer dizer a imagem que Deus planta no homem. Mas nós vamos voltar a falar deste assunto no nosso próximo bloco. Fique atento, porque é muito interessante perceber o que isso significa para nós como imagem e semelhança de Deus e o nosso papel que desempenhamos no mundo.